Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos. É uma grande alegria estarmos mais uma vez reunidos para a ceia do Senhor, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo. Estamos rezando pelas seguintes intenções: pelos falecidos: Reinaldo Pizarro, 7º dia, Reginaldo Luiz Leal de Moraes, Júlio Miranda e Marta Guerra Miranda, Luzia Alves Ferreira, Aloísio Ferreira Lima, Ducler Ferreira Lima, Aldair Ferreira Lima, Rosângela Maria Medeiros Nascimento. Pela saúde de Sérgio Nório Ueda, Marta Oliveira Miranda, Luiz Miranda, Aldacir Ferreira Lima e Nelson Brito. E pelo aniversário de Yasmin Parrini de Moraes, com a nossa coroinha linda, e Rafael Augusto Piva Couto. Com alegria, vamos iniciar a celebração acolhendo a procissão de entrada com o canto 335. Tu anseias, eu ansei por salvação, tens desejo de banir a escuridão, abre luz e paz teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, 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 abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, 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 abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Hoje a Igreja triunfante e peregrina, num só coro, louva e bendiz ao Senhor pela vocação e ministério dos dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Movidos por um amor intenso e único a Cristo, ambos abraçaram, de formas distintas, a causa de Jesus, o reino de Deus, fazendo dela o sentido de suas vidas. Como colunas da Igreja, fundaram comunidades cristãs unidas pelo Espírito Santo. Hoje, cheios de alegria, entoamos a Deus nosso hino de louvor por tão grandiosas testemunhas, enquanto elevamos nossas preces pelo Papa Francisco, que hoje é o sucessor de Pedro e elo de unidade de toda a Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eis os santos que, vivendo neste mundo, natal da Igreja, alegando com seu sangue, viveram do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Irmãos e irmãs, no dia que celebramos os santos apóstolos, peçamos a conversão do coração, fonte de
reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Peçamos perdão ao Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, número 138 do livrinho. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós, como Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, que
que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa Igreja seguirem todos os ensinamentos destes apóstolos que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A palavra de Deus nos dirige, tem o poder de nos tornar livres e inflamar o nosso coração no seguimento de Jesus. Leitura do livro do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns dos membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, presos com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram das mãos. O anjo continuou: Põe o cinto e calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou
fala. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, e o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente para mim, mas também para todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim inteiramente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará pelo seu reino celeste. A Ele é glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, a festa dos apóstolos Pedro e Paulo é uma festa da nossa igreja, que recebeu justamente dos apóstolos toda a riqueza da mensagem do Evangelho, e ainda continuam sendo testemunhas de quem viveu plenamente o chamado que o Senhor fez, né? E, portanto, nós pertencemos a uma igreja, como nós professamos também no creio, né? A igreja una, santa, católica e apostólica, né? Unidade. E também essa unidade
creio na igreja una, né? Ao redor do Santo Padre Papa, que é o representante visível de Cristo sobre a terra, né? E de Pedro até o Papa Tomás são 266 papas, né? Ou seja, de Pedro se sucederam um ao outro, portanto, a igreja continuou o seu caminho, né? Outros se desviaram por ele, né? A igreja continua sempre a mesma verdade, essa unidade, né? E depois que alguns se separaram, há uma separação entre eles e assim por diante, ainda hoje continua essa divisão, né? Em todo lugar, todos nós que é católicos, buscamos sempre essa unidade, né? E sobretudo a fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Então nós temos assim os textos de hoje, justamente revelando como essa igreja, desde o seu princípio, ela foi bem clara, bem consciente, bem firme, sobretudo no anúncio do Evangelho, né? Evangelho. E como consequência, o que é que nós temos? A perseguição. Eis o texto de hoje, né? E lembremos também nos primeiros séculos da igreja o número que nós nem podemos calcular, o número de mártires perseguidos que preferiram a morte do que reivindicar a sua fé, especialmente nos primeiros séculos, né? Séculos da igreja, muitos mártires, né? E entre eles, portanto, aí estão também Pedro e Paulo. E o texto de hoje mostra justamente a igreja Pedro preso, né? Acorrentado, né? Enquanto isso a igreja rezava por ele, por essa unidade também no sofrimento, como também na alegria, não é verdade? Né? E então vemos também a ação de Deus, né? O próprio Jesus tinha dito lá no Evangelho: eu estarei convosco até a consumação dos tempos, né? E portanto, uma terminologia humana, né? O autor dos Atos dos Apóstolos escreve como foi essa libertação, né? Nunca podemos tomar a pé da letra como foi, porém, a prova é que Pedro foi libertado, né? dessa prisão, verdade? Né? E então, nós temos justamente a ação de Deus, né? E sobretudo a prova de que Deus jamais abandona. E sobretudo, né? Pedro também vai dizer, né? Que agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Portanto, nesta ação, Pedro comprova mesmo a ação de Deus, né? Belíssimo também é o texto da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Nesse contexto, Paulo está sendo levado a Roma, preso também, né? E nesse caminho, portanto, tem um tempinho, né? E escreve também uma carta ao seu discípulo Timóteo. Nesse sentido, Paulo vai colocando aquilo que ele espera e, sobretudo, o momento que ele está vivendo. E por isso Paulo se coloca mesmo diante de si mesmo, da sua consciência, diante de Deus também, dizendo assim: combati o bom combate, terminei minha carreira, mantive a fé, agora o que me espera, verdade? E de fato, né, Paulo também vai ser depois martirizado em Roma, como Pedro também, verdade? Então vemos esse coração aberto de Paulo, consciência tranquila de ter vivido plenamente a sua missão, primeiro de perseguidor, depois apóstolo, e ele é o grande evangelizador. Basta ler na Bíblia, são pelo menos 13 ou 14, uma discussão aí, de cartas às comunidades que ele fundava, depois colocaram uma carta para motivar, para incentivar, para confirmar os irmãos da fé. Portanto, um apóstolo eminentemente missionário. Pedro foi aquele mais dedicado ao povo hebreu, portanto ao seu povo, e sobretudo também fundamentando assim a fé do povo hebreu, verdade? Paulo, portanto, um grande missionário, né? Grande missionário, e portanto também é patrono da nossa arquidiocese. Muito bem, então nós temos também o texto do Evangelho, né? O Evangelho foi assim um texto também interessante. Então, diz o texto: Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era um povoado, uma situação um pouco mais desenvolvida, porém muita gente sofrida, né? Sobretudo subjugado pelos grandes, né?
como sempre assim a história, infelizmente. Então, justamente aí Jesus quis saber um pouquinho, né? Como, o que é que as pessoas pensavam dele, né? E aí nós fazemos um salto para o presente, né? Nós ouvimos tantas vezes, eu me lembro daqui a uns 2, 3 meses ou mais, aí para o mês de agosto e setembro, se a eleição fosse hoje, né? Tanto por cento, né? Assim, as pesquisas que farão para ver a tendência dos votos, né? No partido político. Então Jesus também quis fazer uma enquete, digamos assim, né? Interessante a resposta que ele obteve, né? Primeiro, o que o povo pensa de mim? Olha só, né? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, outros o que mais de profeta. Se Jesus fizesse hoje essas perguntas, talvez as respostas seriam quase iguais, verdade? Uma grande confusão, né? Ao redor dessa palavra de Jesus Cristo, desse homem, quantos grupos se criaram, quantas agrupações, associações e grupos religiosos também. Todos em nome de Deus, né? Mas nem todo mundo carregando a cruz. É assim, então, as respostas talvez seriam as mesmas ou quase iguais. Mas é importante saber também o que o povo pensa, o que a humanidade pensa de Jesus, né? Para alguns é um guru, um líder espiritual, para nós cristãos, justamente nós podemos fazer a resposta de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é verdade? E então, para nós também, com certeza nós já temos dado essa resposta, e por isso nós continuamos sendo fiéis ao Senhor. Porém, é um aspecto que nos faz pensar, né? Pensar o quanto nós precisamos ainda crescer nessa fé, né? Imaginemos, portanto, a vossa experiência de vida a dois, né? Quando vocês se conheceram, o que você pensava dela, o que ela pensava de você e vice-versa. Depois que vocês casaram, as coisas começam a mudar, né? Depois de 20 anos de casado, a resposta não é a mesma, não é verdade? Você tem toda uma experiência que você viveu, né? Então também isso, para nós que temos tantos anos assim na vida cristã, o que significa hoje a igreja, Jesus Cristo, os mandamentos, os sacramentos, enfim, né? O que é que nós pensamos dessa igreja? O que é que nós pensamos de Jesus Cristo? O que ele significa para nós? É importante que nós também entendamos responder isso, porque nos ajuda a perceber onde estamos e como estamos, né? Então, quem sabe, no final dos nossos dias, possamos responder fazendo nossas palavras de Pedro, né? Na verdade, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, uma resposta que já vem carregada por toda a experiência, né? De uma caminhada de longos anos, né? Verdade? Porque também nós fomos dando respostas, né, ao longo da nossa vida, quando fomos batizados através de nossos pais e padrinhos, a primeira Eucaristia, a Crisma, depois o sacramento do matrimônio, quando eu me consagrei também a Deus, na vida religiosa, no sacerdócio. Mas aquela resposta que nós damos lá, que nós demos lá, já não serve mais hoje. É preciso ter uma resposta atualizada. Quantas coisas que mudaram, o contexto também, as orientações da igreja, verdade? Verdade, então é necessário que nós atualizemos também a nossa resposta para vocês que nos ouvem. Então hoje nós queremos também rezar pela figura do Santo Papa Francisco, né? Para que o Espírito Santo continue iluminando e ele continue, portanto, nos indicando sempre o caminho de Deus, para que nós sejamos todos e com mais intensidade servidores do reino de Deus, verdade? Que as figuras de Pedro e Paulo, portanto, sejam sempre modelos e exemplos para todos nós, de fidelidade até as últimas consequências. Então, que Deus nos dê, portanto, a firmeza, a solidez da fé do apóstolo Pedro, né? Mas também o dinamismo apostólico missionário do apóstolo Paulo. Ele mesmo dizia: ai de mim se eu não evangelizar. Foi para isso que o Senhor me chamou.
E eu livremente respondi ao seu chamado. Acompanhamos pelo folheto ao número 12, a profissão de fé. Creio em só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, nesta solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da Igreja, elevemos ao Pai as nossas súplicas, rezando juntos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, fortalecer o Papa Francisco em seu ministério de sucessor de Pedro, e o elo da unidade de toda a Igreja, nós os pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, abençoai a Igreja que está no Brasil, iluminai sua missão, em comunhão com o sucessor de Pedro, nós os pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, acompanhai com o Espírito o nosso arcebispos, os bispos auxiliares, que nesta Igreja particular de São Paulo exercem o seu mandato apostólico de anunciar o Evangelho. Nós os pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, fazei a vossa Igreja que está em São Paulo renovar-se seguindo o vosso Espírito, assumindo os desafios pastorais, com coragem de Pedro e a ousadia de Paulo. Nós os pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Pai Santo, que revelastes a coroa da justiça a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa, concedei aos que morreram a vossa luz e paz. Nós os pedimos. Escutai-nos, ó Senhor. Passamos na página 4 do folheto número 20, a oração ao nosso patrono de São Paulo, patrono da nossa arquidiocese. Juntos, ó São Paulo, patrono da nossa arquidiocese, discípulo e missionário de Jesus Cristo, ensina-nos a acolher a palavra de Deus e abre nossos olhos à verdade do Evangelho. Conduz-nos ao encontro com Jesus, contagia-nos com a fé que te animou e infunde em nós coragem e amor missionário
caridade do martírio dos apóstolos Pedro e Paulo é também o dia em que os cristãos católicos do mundo todo recolhem nas missas do óbolo de São Pedro, cujo fruto será enviado ao Papa para que, em nome da Igreja, ele possa fazer a caridade onde se faz necessário. Sejamos, pois, generosos em nossa oferta. Nosso canto número 345 do livrinho. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Alegria tu me deste, um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. A oração de vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e volva para vós o nosso coração ao celebrarmos este sacrifício por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Acompanhemos pelo folheto na página 3 ao número 16 a oração própria desta celebração solene. Na verdade, é digno e justo e nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sob a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o Evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor
Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Pai de misericórdia, que sobe nossos louvores, suplicamos, vos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no seu corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Dino e seus auxiliares, e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai a nossa oferenda, ó Senhor. Livrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a voz as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria e a de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Felipe, Tiago e Felipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, na bondade a oração dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-nos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas, recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, e levou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Tu mesmo, Paulo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos restes, o sacrifício puro, santo e imaculado, toda a vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício do nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicando-vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando neste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Reinaldo, Reginaldo, Júlio, Luzia, Aloísio, Ducler, Altair, Rosângela, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos pela nossa Igreja, rezemos pelo Papa, pedindo para que todos nós possamos levar dignamente o nome de cristãos, sermos fiéis à missão que o Senhor nos confiou, mesmo diante das dificuldades que nós vamos encontrando. Que o exemplo dos apóstolos Pedro e Paulo nos fortaleça e nos confirme nesta caminhada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nosso dia de viver ignorado, mas Deus a palavra celestial. Nosso canto número 340 do livrinho. Que eu decida
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Oremos. Prefeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos paroquiais. Segunda-feira, dia 1º de julho, reunião do Conselho de Pastoral Paroquial, CPP, às 20 horas. Todas as lideranças de pastorais estão convidadas a participar. Quarta-feira, convidamos a todos para rezar aqui o terço às 19 horas. Quinta-feira, dia 4 de julho, às 19h30, adoração eucarística pelas votações. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edificou a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Amém. Pedro pelo poder das chaves, Paulo pela força da palavra, e ambos por sua intercessão nos conduzam àquela pátria onde chegaram merecidamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Tenham todos uma boa semana, vamos em paz. O Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Nosso canto final, ninguém é 200, 200.